Jornal da Manhã. Entrevista. 7h mais 35, 7h35, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Manhã de quarta-feira, hoje dia 3 de dezembro de 2025. Vamos juntos até 7h55 com o Jornal da Manhã. E hoje temos um convidado especial para conversar, está na linha com a gente, o secretário das Cidades do Estado, Guto Silva, que vai destacar os programas que estão transformando o Paraná em referência em infraestrutura, segurança, moradia. Afinal de contas, o Paraná, quando a gente olha num contexto geral, né, e compara, desmembra do nosso país, a gente vê um estado muito à frente no contexto de crescimento econômico, né? A gente vê várias transformações e aqui no oeste do Paraná estamos vendo muitas obras, muita coisa acontecer e, claro, né, a gente sempre fica com aquele sentimento que precisamos crescer cada vez mais e melhorar. E nesse contexto, já vou começar aqui pelo programa Asfalto Novo, Vida Nova. Esse programa que já passou de R$1 bilhão liberados para pavimentação urbana dos municípios. Primeiro, secretário, muito bom dia, muito obrigado por atender aqui a Rádio Jornal. Eu queria que já o senhor comentasse sobre esse projeto, R$1 bilhão liberados, para o pessoal, as pessoas terem uma noção. De repente tem um asfalto acontecendo na sua rua e a gente passa meio inerte, né? Passa um pouco desligado, preocupado com outras questões e sinceramente, com coisa boa que vai acontecendo, a gente vai se acostumando muito rápido, né? Então passa um pouquinho despercebido. Gostaria que o senhor comentasse também a respeito disso. Bom dia, Alessandro Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, nossa querida São Miguel do Iguaçu, todo o oeste do Paraná. O Paraná vive de fato um momento extraordinário de muitas obras, investimentos, pleno emprego e obviamente esse ambiente econômico também exige que a infraestrutura possa acompanhar. E quando a gente fala em asfalto novo, Alessandro, muitas vezes quem está numa cidade na área urbana não tem conhecimento que às vezes nos bairros, na vila rural, nos espaços mais longe da área central, nós temos ainda muitas ruas no pó, na poeira ou no calçamento, a pedra irregular, e a gente decidiu fazer um grande programa de urbanização, que além do asfalto novo, que chama Asfalto Novo Vida Nova, nós também colocamos as calçadas, que é importante, né? Senão fica a população andando na via apenas onde passam os carros, e aí não tem segurança, além do que a questão da acessibilidade é importante para poder atender os idosos que estão trafegando pela calçada, a mãe que quer andar com o carrinho. Enfim, é um grande programa que contempla também as calçadas, a iluminação de LED, e também as galerias pluviais para poder escoar as águas e não deteriorar o pavimento. Então, um grande programa na região oeste. Alô aí, São Miguel e toda a região. Nós, a partir do ano que vem, não teremos nenhuma rua de pó ou poeira. Todas serão 100% asfaltadas em toda a região. E é um mecanismo que a gente sabe que melhora a vida das pessoas, melhora a autoestima, tira a população do pó e da poeira. Uma dona de casa tem que lavar muitas vezes a roupa de cama 3 vezes na época de seca, e aquela criança que tem que pôr a sacolinha plástica no pé, a mãe coloca para ele não sujar no barro, para ele poder ir para a escola. Então isso não combina mais com o Paraná. E esse programa Asfalto Novo é o maior programa de urbanização do Brasil. A gente tem muito orgulho que nós teremos um Paraná 100% asfaltado, urbanizado, em respeito ao nosso cidadão. Secretário, a gente aqui no oeste do estado, a gente agora começou a crescer muito com a produção. A produção agrícola sempre foi forte, mas acho que proteína animal, ela colocou de novo o oeste no mapa nesse sentido, e a gente percebe um olhar mais forte do governo do estado nos últimos anos, né, nesse sentido, na nossa região. Tem muita coisa ainda para acontecer, para melhorar, mas a gente está vendo isso acontecendo, né? Pega desde a região turística lá de Foz do Iguaçu, e aqui eu falo de 40 quilômetros de distância só do aeroporto,
para cá, a gente já percebe a diferença, né, a transformação, e muito se fala também em investimento, foge um pouquinho da sua pasta, mas entra no contexto de infraestrutura, em ideias do contexto turístico, né, para tentar, aqui por exemplo, se comenta em produzir, em se fazer uma imagem de São Miguel do Arcanjo, para fomentar também o turismo, pegar um pouco o rebote disso, além do contexto agrícola. Isso só é possível porque se vê uma perspectiva lá na frente. Bom, estou colocando esses pontos, mas eu imagino que diversas demandas parecidas ou mais começam a aparecer na sua pasta, porque todo mundo está vendo a possibilidade agora, uma abertura do governo do estado para que coisas boas venham, né, nesse contexto estrutural. E como o senhor disse, né, a gente está vivendo uma expectativa de ter as ruas, principalmente das regiões mais periféricas, asfaltadas. E olha, a gente está falando de um tempo que a gente tem a possibilidade de se comunicar através da internet e outros recursos de tecnologia avançados, mas muitos lugares estavam desprovidos, né, desse contexto. O que chega de demanda? Qual é a grande demanda hoje que chega lá no seu gabinete em cima de todas essas questões? Olha, Alessandro, aqui a Secretaria das Cidades, eu brinco que é a romaria dos prefeitos, né? Todos os dias a gente recebe com muita alegria 20, 30 prefeitos das mais diferentes regiões do estado. E obviamente cada cidade tem uma realidade, tem uma condição, tem um desejo, um sonho. Nosso papel é poder acolher essas demandas com carinho, porque a gente sabe que são compromissos da cidade, são desejos de uma comunidade, e o papel nosso é poder tirar essas obras do papel, efetivamente poder realizar essas obras. É importante lembrar, e você bem colocou, nós precisamos inicialmente fazer o básico, né? Não combina com uma cidade paranaense ter uma área central asfaltada e o bairro totalmente à deriva, né? Então é preciso dar o senso de igualdade, é preciso reorganizar esses centros urbanos, e essa tem sido a prioridade do estado. Você mencionou a questão do turismo, extremamente importante, é uma indústria importante, sobretudo aí na região oeste, né, alavancado por Foz do Iguaçu, e de forma conjunta nós temos esse crescimento da indústria agropecuária do Paraná, sobretudo a produção de proteína animal, que o oeste também se destaca. Se a gente fazer um recorte econômico da região oeste, a região oeste cresce mais que a Índia e mais que a China nos últimos 6 anos, né? Puxado pela força do agronegócio, das cooperativas, e quando cresce a necessidade de mais infraestrutura. A gente olha, obviamente, a infraestrutura das cidades, mas a gente tem que sempre olhar a habitação, precisa mais unidades habitacionais para poder fixar esses novos moradores que vêm à região oeste do Paraná, precisa mais de energia elétrica, por isso a gente tem cobrado muito da Copel, construção de mais 20 subestações que estão sendo colocadas aí para poder dar cabo a esse crescimento econômico, precisa mais rodovia, e a gente está muito feliz aí com o andamento desse novo modelo de concessão que vai ter obra e preço justo, precisa mais ferrovia, estamos aí construindo esse plano de expansão da nossa Ferroeste, precisa mais tudo, né? Água, esgoto, enfim, infraestrutura básica para a região poder crescer. Então a gente olha a perspectiva muito ampla de todas essas condicionantes para que a região cresça. Senão a falta de infraestrutura acaba sendo um limitador a médio e longo prazo. Então a gente tem feito um trabalho de escuta junto aos prefeitos, às cooperativas, para poder acompanhar quais são as linhas de investimentos que vão ocorrer na região, e a gente pode, de forma antecipada, nos anteciparmos realmente para poder buscar soluções. Então o Paraná vive um momento extraordinário, muito positivo, muito forte, e obviamente nosso papel é estar organizado, construindo juntos para levar o melhor para o Paraná. Eu quero lembrar o nosso ouvinte que estamos ao vivo com o secretário das cidades do estado, Guto Silva. E a gente vai falar sobre um assunto agora que chocou o Brasil, né? Virou matéria em nível nacional, e chega a ser assustador, né? Porque quando a gente olha para a dimensão da tragédia, naturalmente estou falando de Rio Bonito, por tudo que aconteceu lá, né? E foi surpreendente, né? Pelo impacto e a velocidade que isso causou, né? Eu imagino que hoje a cidade está tentando se reconstruir, mas depois de tudo que aconteceu, secretário, que balanço que dá para fazer
dos estragos e da busca por reconstrução nesse município, e isso traz uma preocupação muito grande. Agora, qualquer nuvem que aparece, todo mundo aqui fica preocupado, né? Porque se a gente olhando aqui na região que a gente está, na geografia, é muito perto, né? Passou muito perto, né? Aqui, inclusive, o clima ficou totalmente diferente. Então a gente sabe que isso é uma questão para a natureza, é um fragmento. A gente poderia, nossa região também ser afetada da mesma forma, então a gente se compadece nesse sentido. Imagino para vocês a mobilização do governo para conseguir colaborar com essa cidade e ajudar essa cidade, porque ela foi praticamente devastada, né? Não tenha dúvida, Alessandro. Eu tive a oportunidade de ficar toda semana lá em Rio Bonito do Iguaçu, ajudando a reconstruir a cidade. Muita mobilização de voluntários, que foi extremamente importante. E um evento dessa natureza, que é algo realmente inédito no Paraná, é devastador, é triste, né? E a cidade, além da reconstrução física, vai necessitar uma reconstrução emocional, espiritual. Então o caminho é longo. Nós estivemos anteontem aqui em Curitiba com o prefeito César Bovino para tratar de um plano de recuperação econômica. Muita gente foi embora da cidade e não voltou. Então o rebote do tornado, além do estrago material naquele primeiro instante, tem esse estrago do ponto de vista econômico. O comércio ainda está paralisado, não voltou a vender na sua totalidade, né? Lucro cessante, emprego, dinâmica econômica. Você imagina o prejuízo para quem gera 1, 2 empregos lá na cidade, né? E nós fizemos, obviamente, inicialmente todo o trabalho de reconstrução. As casas já estão sendo construídas, os auxílios já estão chegando para os moradores. O Estado se mobilizou, agiu rapidamente, né, sob a orientação aí do nosso governador, para que pudesse dar agilidade. E agora é outro momento, agora a recuperação econômica, poder a cidade vibrar, atrair novos investimentos. E aí a gente sabe que isso precisa do apoio do governo do Estado. Sozinho a prefeitura vai ter dificuldades. Então nós estamos trabalhando a 4 mãos aqui para poder dar esse apoio, esse auxílio, buscando instrumentos para atrair empresas para Rio Bonito do Iguaçu e fazer com que a economia prontamente se restabeleça. E só para contextualizar, Alessandro, eu me lembro muito bem, na segunda-feira, o episódio foi na sexta, um morador de Rio Bonito falou: olha, eu não tenho como deixar meu filho pequeno na creche, que não tem creche. Eu não tenho como levar meu filho para a escola, que não tem escola. Eu não consigo deixar meu filho com o vizinho, porque a casa do vizinho está destruída. Eu não tenho onde trabalhar, que o comércio que eu trabalho também está destruído. Então essa era a realidade. O Rio Bonito, se quisesse comprar uma Coca-Cola, não tinha um supermercado aberto. Então foi muito triste, muito, muito forte, mas com a solidariedade do povo do Paraná, com todo apoio e trabalho conjunto, a gente está conseguindo reconstruir a cidade e, obviamente, vai precisar de muito apoio ainda para voltar 100% ao que era no passado. Isso é pra gente ter uma noção, né? Às vezes a gente fica olhando pro Brasil, né? E a gente sempre tenta apontar um monte de problemas, tenta apontar falta de capacidade, né? A gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? Mas eu lembro, não vou lembrar quais cidades pontuar certinho, mas eu lembro do furacão Catarina, que a Katrina, né, na verdade, que atingiu lá os Estados Unidos, e anos depois a situação foi tão grave que o secretário estava citando, não tem um refrigerante, não tem isso, não tem infraestrutura, mas a situação foi tão grave que cidades inteiras acabaram ficando desertas, né? O pessoal foi embora porque economicamente não tinha mais como reestruturar. Tamanha a tragédia, né? E claro, lá funciona um pouquinho diferente, né? Apesar de ser um país de primeiro mundo, mas as coisas funcionam um pouco diferente. Aqui a gente vê a mão do Estado, pelo menos nesse contexto, fundamental, né? E o senhor fazendo a linha de frente, né? E traz relatos importantes. Mas como foi, agora falando mais do lado pessoal, como foi estar lá e ver aquilo com os próprios olhos e mais ter a responsabilidade de estar à frente? Olha, Alessandro, a gente tem que liderar, obviamente, conduzir todos os protocolos do bombeiros, defesa civil. O Estado tem instrumentos para dar pronta resposta, mas eu não vou negar que eu chorava junto com a população, que realmente é muito forte, é muito emocionante, né, de poder acolher aquelas pessoas. Diversos relatos de
de filhos com pais com deficiência, ações traumáticas, crianças assustadas, né? Eu me lembro que na quarta-feira após o episódio, fechou o tempo, o nível de tensão na cidade era muito forte, a população muito assustada. Qualquer vendaval, qualquer mau tempo que se desenha lá, a população já fica muito preocupada. Então não relaxa, né? E obviamente está liderando esse processo. Nós ficamos lá 24 horas, tinha reunião que começava às 5 da manhã, 11 da noite, porque o tempo das pessoas era diferente. Precisava ter a vida reconstruída, o cotidiano reconstruído. Então a gente conseguiu dar resposta rápida, avançar rapidamente, mas é inegável que fica uma memória muito forte, né? Porque quando a gente conversava com os moradores, os relatos realmente são impressionantes e isso vai deixar marcas muito profundas na cidade. E nesse momento a gente tem que ser forte, né, Alessandro? A gente tem que também, às vezes, segurar a emoção, poder liderar, poder conduzir, e nosso papel foi justamente nesse sentido, poder apontar um caminho e o Estado conseguiu se mobilizar, conseguimos organizar os voluntários, chegou muita gente, foram mais de 3 mil voluntários que foram para a cidade, então a gente também tinha que fazer um trabalho de gestão para poder orientar o que era para fazer, como fazer. Então foi um trabalho assim muito intenso, gratificante do ponto de vista da resposta, mas coração sempre triste porque a gente viu o sofrimento estampada na cara da população, né? Secretário, quanto tempo para Rio Bonito voltar pelo menos a uma normalidade? Já consegue se ver isso? Olha, a cidade está reorganizada, Alessandro, as casas, tem 320 casas sendo construídas no município, comércio se reerguendo, mas para voltar aquele de 100% de normalidade, nós vamos demorar um ano, né? Para poder minimamente reorganizar. Nós estamos agora estudando também mecanismos para poder auxiliar o comércio, a indústria, com apoio financeiro, fluxo de caixa, linhas de financiamento, mas nós temos uma curva, né, de reorganização, e é por isso que esse momento mais crítico são os próximos 6 meses, para que a cidade não perca dinamismo econômico e a gente possa manter os moradores lá, né? É extremamente importante. Então, uma jornada longa, a gente tem feito um acompanhamento diário junto ao prefeito, a construção das escolas, da nova prefeitura, da APAI, enfim, do ginásio, e todos os equipamentos que foram infelizmente destruídos. E obviamente nós estamos focados agora no volta às aulas para fevereiro, por isso a pressa em reconstruir as escolas, para poder dar normalidade às crianças, e pouco a pouco a gente desenhando essa nova perspectiva que obviamente é uma ação de longo prazo. Estamos ao vivo com o secretário das Cidades do Estado, Guto Silva, e estamos falando de diversos assuntos, como você pode perceber, e me chamou a atenção essa semana, secretário, assim, a gente está vendo alguns estados se sobressair, se separar, foram separados, foi feita uma brincadeira por alguns economistas, e aí separando alguns estados do país, e alguns estados eles têm o comparativo a economias crescentes, grandes economias crescentes do mundo, e um desses estados é o Paraná, junto com Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, estados que eles usaram um termo técnico lá, confesso que eu não domino muito, mas eles consideram as onças do país, né? Diferente, né? A gente bota o estado Paraná no macro, né, junto com o Brasil, a gente vê uma economia com dificuldades, mas o Paraná desmembrado é um destaque disparado pelo crescimento, está crescendo muito à frente, e aí, em cima disso, eu gostaria de um relato seu para fazer um balanço 2025, né, em cima de todo esse contexto, porque a gente vê o reflexo nesse contexto na infraestrutura, né? Não tenha dúvida, Alessandro. Eu gosto muito dessa expressão, as onças brasileiras, né? São os estados que crescem muito acima do Brasil. É um comparativo com os tigres asiáticos, né? E tem 4 ou 5 estados que têm uma relação de equilíbrio e têm conseguido se destacar, e o Paraná, com muito orgulho, é um deles, né? Quando a gente puxa um pouquinho no passado, eu tenho muito orgulho, Alessandro, de ter participado do governo Ratinho Júnior em diferentes posições. Lá no início eu fui secretário-chefe da Casa Civil, depois secretário de Planejamento e agora como secretário das Cidades. E todo o trabalho realizado lá nos 2 primeiros anos foram extremamente importantes, né? Eu conduzi na época as reformas administrativas, né? O governador deu força e coragem para a gente seguir adiante.
para economizar recurso público, cortar custo, cortar mordomia, cortar privilégios. Isso tudo foi feito lá no passado e permitiu que o Estado pudesse ter um equilíbrio das contas e agora a gente consiga fazer esses investimentos. Então, quando a gente olha o PIB do Paraná, o PIB que mede toda a economia, o tamanho da economia do Estado, toda a riqueza, o Paraná dobrou de tamanho em 8 anos. Então é algo extraordinário, obviamente a força do nosso agro, dos empresários, do trabalhador, isso é um esforço coletivo, não é um esforço só do governo, mas o Paraná cresce o dobro do Brasil há quase 7 anos. Nós estamos crescendo o dobro do Brasil. O Paraná passou a ser essa locomotiva de geração de emprego, de oportunidades, por isso que a gente tem recebido muita gente em outros estados, de fora do país, que encontra no Paraná um lugar de pleno emprego, de dinamismo, de força, né? E, obviamente, nosso papel é manter esse ritmo, é poder cuidar da infraestrutura, porque ela não acontece do dia para a noite. Então, tem que ser realizado um grande planejamento para poder acompanhar esse crescimento econômico. E o Paraná, de fato, vive um momento muito especial, com essas obras que eu relatei, né? O asfalto novo, as grandes obras de infraestruturas, temos obras de grande porte, como a ponte de Guaratuba, obras históricas, né? em Foz do Iguaçu, Cascavel, obras de grande porte. Então o Paraná vai bem, com oportunidades, com uma educação de qualidade que a gente tem muito orgulho, né? Sermos a melhor educação pública do país. Na semana passada, Alessandro, eu estive aqui no Teatro Guaíra, 3.000 jovens, tinha jovens de São Miguel, tá? Que foram selecionados para poder morar no Canadá, na Nova Zelândia, vão com bolsa de estudo, estudar fora, ver como funciona um país de primeiro mundo. Então tudo isso somado, coloca o Paraná na vanguarda, coloca o Paraná como uma referência nacional e de verdade faz a gente sonhar que o Brasil tem jeito, né? Que o Brasil pode avançar. E o Paraná tem dado exemplo, o Paraná tem se demonstrado esse ambiente muito positivo na construção de uma nova realidade. Secretário, agora quem sabe para você já treinar com o tempo, né? Que agora a gente vai ter 3 minutos e eu vou fazer uma analogia, uma brincadeira ao mesmo tempo, para dar uma descontraída. Porque o teu nome começa a aparecer como um dos pré-candidatos a governador do estado, né? E vou colocar agora algo bem interessante, que potencializa isso. Você tem um mapa do desenvolvimento econômico do estado na sua mão. Você sabe exatamente para onde o estado tem que ir nesse contexto. Essa é uma informação valiosa e não só uma informação. Você está vivenciando isso, que dá mais uns pontinhos aí. E a brincadeira no tempo já vai se acostumando quando for se concretizar a tua candidatura, quando for dar teu depoimento, que vai ter lá um âncora falando, ó, você tem 3 minutos para dissertar agora, por favor. Pré-candidato? Olha, Alessandro, vamos ou não? Eu sou nascido em Maringá, Alessandro. Fui criado em Pato Branco, aí pertinho de São Miguel. Conheço São Miguel há muitos anos. Eu nunca imaginei ser político. Minha formação, eu estou na área de comércio exterior, sempre na história de luta e trabalho. Fui estudar fora do Brasil, tive oportunidade, abri meu próprio negócio. E eu ingresso na vida pública já, de certa forma, com uma idade, certa idade, já com a vida consolidada, com 32 anos. Fui vereador lá em Pato Branco, fui deputado estadual 2 mandatos, fui secretário de pastas importantes, né? Tenho muito orgulho de caminhar ao lado do nosso governador Ratinho Júnior. E uma certeza nós temos, o Paraná está embalado. O Paraná está no caminho certo, o Paraná está forte. E o que a gente chama de método Paraná, o modelo Paraná, que é esse jeito de governar, de certa forma eu ajudei a construir junto com meus colegas, né? Acompanhando o governador todos os dias, pensando o Paraná e projetando o Paraná. E é óbvio que para um piá de Pato Branco ser considerado a possibilidade de ser governador do estado, me enche de orgulho. É óbvio que eu estou muito orgulhoso, estou muito feliz, mas ciente da responsabilidade, né? Que é poder tocar esse estado para frente, esse estado adiante, para que o estado não perca ritmo, né? O estado não perca potência, força. Então eu estou muito feliz iniciando essa jornada como pré-candidato a governador. A gente sabe que é uma jornada complexa do ponto de vista partidário, eleitoral, mas nós temos convicção que é preciso apresentar à população do Paraná um projeto de continuidade. De continuidade a esse governo que tem realmente mudado a cara do estado, tem transformado o Paraná, e ser colocado nessa posição me enche de orgulho. E eu peço sempre a Deus, Alessandro, para que dê sabedoria, né? Que dê-nos sabedoria, bom senso para poder cuidar do estado, fazer o melhor. Então eu estou muito focado agora em ser um bom secretário das cidades, e aí no próximo ano, obviamente,
avaliando todas essas costuras políticas que começam a ser desenhadas para a gente pensar o futuro do Paraná. Então, estou num momento muito especial. Filho de professor, poder ser governador do Paraná. Eu não veio de família importante, né? Minha família é sempre da luta, como a grande maioria dos paranaenses, é lutar e trabalhar, isso que a gente aprendeu dentro de casa. E a gente quer um estado com oportunidades, né? Oportunidades para o jovem, um estado que possa cuidar dos idosos, um estado que possa gerar emprego, gerar condições de vidas melhores. E a gente está muito feliz com esse Paraná que pulsa, que é forte e que merece, de fato, um trabalho de continuidade. E olha, tá preparado, né? Tá preparado o homem, hein? 3 minutos certinho. Parabéns. Deu 3 minutos, nem cronometrei. Isso, já tá com a mente preparada. Condicionada. Isso, vamos lá. Secretário das Cidades do Estado, Guto Silva. Aliás, parabéns aí para o Pato Futsal, né? Tetracampeão, alcançou o número de títulos conquistado aqui também pelo São Miguel Futsal. Hoje, junto com o São Miguel, o segundo maior campeão do estado desse esporte que a gente tanto ama. Valeu, secretário. E posso contar uma história, Alessandro? Uma boa história. Quando eu era menino, 13, 14 anos, eu fui jogar um sul brasileiro em São Miguel. Eu jogava futsal pelo Grêmio Pato Branquense, que virou o Pato Futsal. E eu fiquei aí no ginásio, um ginásio grande, né? Que foi reformado, eu tive recentemente. Fiquei num alojamento aí em São Miguel, tava calor para danar, era dezembro. E fomos jogar aí contra o time de Itaipu, Comercial de Cascavel. Eu tenho uma memória muito gostosa, muito afetiva com São Miguel, imagina, com 13, 14 anos, né? E eu sei da tradição do futsal da cidade, o futsal que movimenta, né, nossos jovens. E queria deixar um abraço carinhoso a toda a população de São Miguel, a todos os ouvintes aqui, né, da Rádio Jornal, e agradecer, viu, Alessandro, pela oportunidade, pelo bate-papo gostoso que a gente teve nessa manhã. Obrigado, secretário, um grande abraço. Um abraço, obrigado. Só para fechar, ontem, né, o Mirassol bateu o Vasco por 2-0 e o Fluminense fez 2-1 na equipe do Grêmio. Tá chegando o Luciano Reulon, eu volto.